Fala galera! Olá, tudo bem com vocês? Que bom nós estarmos de volta aqui para o seu, para o meu, para o nosso Chave do Enem. Que alegria nós estarmos juntos de novo para podermos continuar aí os nossos estudos e a nossa preparação rumo aí ao sucesso nos vestibulares, nas melhores avaliações e, claro, no Enem, não é? Hoje nós temos algumas coisinhas para discutir, nós vamos conversar hoje um pouquinho a respeito de energia, principalmente as formas como ela se manifesta. Dentro disso, temos alguns tópicos que veremos hoje, a saber, impulso, quantidade de movimento e energia mecânica. Então já se ajeita aí, prepara o seu lugar, separa aí o seu lanchinho, a sua água para você vir comigo nesse nosso estudo de hoje. Beleza? Vamos juntos então? Vamos lá? Pois bem, a nossa primeira incursão aqui, a nossa primeira questão diz o seguinte: um enfermeiro empurra a cadeira de rodas de um paciente com uma velocidade constante de 0,5 metros por segundo, meio metro por segundo, aplicando uma força constante de 30 newtons. Após um tempo de 2 minutos, o trabalho realizado pelo enfermeiro sobre o conjunto cadeira de rodas paciente em kJ é igual a... Então vamos lá, vamos com calma que a gente tem várias informações aqui para dar conta, né? Então, primeiro vamos entender a situação. Você tem ali um objeto, que neste caso é a cadeira de roda, que ele está se movimentando com uma velocidade constante. Apesar disso, está sendo aplicado a ele uma força de 30 newtons. A primeira situação, que talvez você estranhe, é essa. Como assim, professor? Ele está com velocidade constante, sendo que tem uma força atuando sobre ele. E força é massa vezes aceleração, como nós já vimos, portanto, deveria pressupor a existência de uma aceleração. Acontece que o exercício não nos disse que essa é a força resultante sobre ele, ou seja, que se eu considerar todas as forças que estão atuando sobre a cadeira, essa seria a força que restaria, a força resultante. Não, ele disse que existe essa força, mas podemos supor aqui que existam então outras forças de resistência, forças de dissipação, que estão resistindo ao movimento, de maneira que a resultante dessas forças possa ser zero, e aí ele se movimenta com velocidade constante de meio metro por segundo. Pois bem, mas apesar disso, essa força está de fato o empurrando, está de fato atuando sobre ele. E por estar de fato atuando sobre ele, essa força ela gasta certa energia para fazer com que esse material se movimente, com que esse objeto se movimente. E ela faz isso aí ao longo desses 2 minutos ao qual ele se desloca. O primeiro conceito, então, que a gente precisa conversar é justamente a respeito de trabalho, que é isso que ele está perguntando. Qual é o trabalho realizado pelo enfermeiro? Como assim trabalho? Trabalho é essa quantidade de energia que a força transfere quando ela está atuando sobre um objeto. Então, quando uma força desloca alguma coisa, existe ali uma transferência de energia para que possa haver essa movimentação. E essa transferência de energia, ela é chamada de trabalho. Trabalho é uma forma de energia, então, em trânsito, ok? Energia sendo trocada. Pois bem, e esse trabalho nós podemos calculá-lo com esta formulazinha que está aqui para você. Ali está sendo representado o trabalho com a letra tal, mas é comum também aparecer a letra T ou a letra W. E ele é o valor da força vezes a distância ao qual esse objeto foi arrastado por essa força, vezes o cosseno do ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Ou seja, entre a direção onde a força está atuando e a direção a qual o objeto está se deslocando. Ok? Então existe pode ser que exista um ângulo entre essas duas coisas, e aí se existir esse ângulo a gente precisa considerá-lo. Mas nesse caso, o enfermeiro está empurrando a cadeira de rodas na mesma direção a qual ela se movimenta, né? Se você empurra a cadeira de rodas para frente, ela vai para frente. Portanto, o ângulo entre elas é zero. E cosseno de zero é 1. Então, qualquer coisa que a gente multiplicar ali por 1 não vai mudar em nada a nossa vida. Portanto, podemos dizer que nessas situações onde força e deslocamento têm a mesma direção, o trabalho então se resume a força vezes distância ou deslocamento. Pois bem, então agora nós podemos aí ir atrás de substituir esses valores. A força nos foi dada ali no enunciado, nós temos o valor dessa força,
Entretanto, não temos a distância. Observe que ele nos deu uma velocidade e um tempo. Mas se ele está com velocidade constante, nós sabemos o valor dessa velocidade do tempo? Então a gente consegue calcular a distância utilizando a formulazinha lá da velocidade média. Velocidade é distância dividido por tempo, substituindo ali então velocidade 0,5. Distância é o que nós queremos saber, então ali no lugar do ΔS coloquei esse D aí, essa distância que ele percorreu, dividido pelo tempo. Observe que o tempo está em minutos, mas como a nossa velocidade está em metros por segundo, então nós precisamos que esse nosso tempo também esteja em segundos. Então, para transformá-lo de minutos para segundos, multipliquei ali os 2 minutos por 60. Afinal de contas, cada minuto tem 60 segundos. Aí quando a gente faz então 2 vezes 60, vai ficar ali para a gente 120. Então 0,5 igual D sobre 120. O 120 que está dividindo o D passa para o outro lado multiplicando. E aí nós temos 0,5 vezes 120, ou meio vezes 120. E aí quando a gente multiplica então as duas coisas, 120 vezes meio, nós chegamos em 60 metros. Essa então é a distância a qual essa força arrastou esse objeto cadeira de rodas. Então a gente pode utilizar essa distância agora, voltar ali na nossa formulazinha do trabalho e substituir. A força foi uma força constante de 30 newtons e a distância foi essa distância aí de 60 metros. Então agora é só a gente multiplicar as duas coisas, 30 vezes 60, nós chegamos em 1.800 joules. Horas. Mas não temos essa resposta. Bom, então a gente precisa observar as unidades de medida. Olha lá, nós estamos trabalhamos toda a resolução com unidades de medida do Sistema Internacional. Então nossa velocidade estava em metros por segundo, nosso tempo em segundo, nossa força em newtons. Então o trabalho também sai no Sistema Internacional. E unidade de medida de energia no Sistema Internacional é joules. Então nosso trabalho está ali em 1.800 joules. Mas lá em cima no enunciado, ele pediu o valor desse trabalho em quilojoule, ou seja, em unidades de 1.000 joules. Portanto, se queremos saber em quilojoules, basta nós dividirmos por 1.000 esse valor aí, e aí 1.800 dividido por 1.000, nós chegamos à conclusão que o trabalho realizado foi de 1,8 quilojoules. Muito bem, olha só, questãozinha muito legal para a gente resolver, discutindo aí o primeiro conceito de trabalho, um conceito bastante presente em várias questões, inclusive fora dos estudos da mecânica, né? Essa ideia de trabalho ele também aparece. Então, um conceito bastante importante para a gente entender e compreender. Você sempre pode voltar à resolução, assistir ela novamente, tirando as suas dúvidas, lembre-se disso, beleza? Então vamos lá, vamos para a nossa próxima. A nossa próxima agora diz o seguinte, olha só, hein? Um objeto de massa igual a 2 kg move-se em linha reta com velocidade constante de 4 metros por segundo. A partir de um certo instante, uma força de módulo igual a 2 newtons é exercida por 6 segundos sobre o objeto, na mesma direção de seu movimento. Em seguida, o objeto colide frontalmente com o obstáculo e tem seu movimento invertido, afastando-se com velocidade de 3 metros por segundo. O módulo do impulso exercido pelo obstáculo e a variação da energia cinética do objeto durante a colisão foram, respectivamente... Então aqui nós queremos saber duas coisas. Primeiro, o impulso exercido pelo obstáculo e segundo, a variação da energia cinética. Olha então a situação. Você tem ali um objeto se movimentando e ele está ali em linha reta com velocidade constante. De repente, uma força atua sobre ele e acelera esse objeto durante um tempo ali, durante 6 segundos. E logo após isso, esse objeto então ele bate na parede, e batendo na parede ele volta pelo mesmo trajeto que ele estava fazendo, né? Ele bate e volta na mesma direção. Então, em relação a essa situação, ele pede o impulso exercido pelo obstáculo e quanto mudou a energia cinética do nosso objeto. Para isso a gente então precisa primeiro avaliar o que são, né, impulso, quantidade de movimento, etc. Antes, entretanto, é interessante nós notarmos, ou tentarmos encontrar, qual é a velocidade com a qual, de fato, essa bolinha ela bateu na parede, né, nesse obstáculo. Por quê? Eu estou chamando aqui de bolinha, mas é o objeto, né? O objeto bateu no obstáculo. Por quê? Porque ele está perguntando a respeito do impulso exercido por esse obstáculo. E também a variação da energia cinética no momento da colisão, ou seja, no momento que bate. O que acontece antes, então, para a gente,
não faz parte da nossa análise. A gente precisa entender o que estava acontecendo no momento dessa colisão, no momento que ele bate ali. E a gente não tem, por exemplo, qual é a velocidade com a qual ele bate, né, no objeto, aí, no obstáculo. Então, vamos tentar encontrar. Eu vou fazer o seguinte caminho. Primeiro eu vou tentar encontrar qual é a aceleração que a força proporciona para esse objeto. E depois, sabendo essa aceleração, a gente sabe então quanto vai mudar a velocidade dele. Então vamos lá. Força é igual massa vezes aceleração. A massa do objeto é 2, a força que atuou sobre ele também é 2 newtons. Então substituindo ali a gente fica com 2 igual 2 vezes A. Ora, que número vezes 2 que dá 2? 1, né? Então essa aceleração aí que foi imprimida para o objeto foi uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. E já que eu quero saber a velocidade dele no momento da colisão, então eu vou utilizar aqui a equação da velocidade. Velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Então, velocidade inicial é a velocidade com a qual ele vinha antes de ser acelerado. Está ali 4 metros por segundo, já substituiu na fórmula. A aceleração a gente acabou de descobrir que foi 1 metro por segundo e tem o tempo no qual ele ficou acelerando. E o tempo de aceleração foi o tempo que a força atuou sobre ele, 6 segundos. Então, 1 vezes 6. 1 vezes 6 é 6 e 4 mais 6 nós chegamos que a velocidade é 10 metros por segundo. Então, ok, conseguimos entender melhor a situação. Desprezada essa primeira parte, então, nós temos um objeto que está vindo a 10 metros por segundo, bate no obstáculo e volta a 3 metros por segundo. Qual foi o impulso exercido sobre ele pelo objeto, pelo obstáculo, desculpa, e qual foi a variação da energia cinética? Então, primeiramente, vamos tentar entender o que é esse negócio de impulso. Impulso ela é uma grandeza que relaciona a intensidade de uma força com o tempo que essa força fica sendo aplicada sobre o objeto. Então tá bom, eu tenho uma força de 10 newtons atuando sobre o objeto. Beleza, mas o efeito que ela vai provocar nesse objeto depende de quanto tempo ela ficou atuando no objeto. Então o impulso ele tenta relacionar essas duas coisas, a força com o tempo de aplicação, de maneira que a formulazinha do impulso ela é força vezes tempo, ok? Força vezes tempo nos entrega o impulso. E já que nós estamos querendo saber aqui a respeito desse impulso, existe um teorema muito importante que fala sobre ele, que é o seguinte, é o teorema do impulso. O teorema do impulso diz que o módulo do impulso, ou seja, o valor do impulso, é igual à variação da quantidade de movimento. Então, uma das formas que a gente tem para encontrar o impulso, quando a gente não consegue fazer força vezes tempo, que é o tempo de atuação, é utilizando esse teorema do impulso. Por que ele é importante aqui para a gente? Porque a gente tem o valor da força e o tempo que ela atuou antes da colisão, mas exatamente na colisão a gente não sabe quanto tempo durou essa colisão, ele não falou pra gente quanto tempo durou. Então, uma das formas da gente conseguir encontrar o impulso nesse tipo de situação é através do teorema do impulso. Matematicamente, ele está aqui para você no canto inferior esquerdo, impulso é igual a ΔQ, onde aquele ΔQ ele é variação da quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento. E variação de alguma coisa é o final disso menos inicial. Então, o teorema do impulso está dizendo ali para a gente que impulso é igual a quantidade de movimento final, ou seja, depois da colisão, menos quantidade de movimento inicial, isso é, antes da colisão. Tá bom, mas e o que é essa tal quantidade de movimento? Então, quadrinho aqui de novo. Quantidade de movimento é uma grandeza que relaciona velocidade e massa de um corpo. Quando a gente multiplica a massa de um objeto pela velocidade que ele tem, nós estamos encontrando a quantidade de movimento desse objeto. Então a gente pode voltar aqui agora e substituir. A quantidade de movimento antes é a massa desse objeto vezes a velocidade que ele tinha antes da colisão. Menos a quantidade de movimento depois. A quantidade de movimento depois é massa vezes a velocidade depois, menos a inicial, a que ele tinha antes, que é massa vezes a velocidade dele antes de colidir. Substituindo aqui os valores, então, nós temos o seguinte, e vice-versa, A massa dele é 2, então ali no lugar do m a gente substitui por 2. Velocidade dele antes de colidir, a gente já achou ali que é o 10 metros por segundo, então no lugar do v ali a gente colocou 10, menos 2 vezes a velocidade dele depois. Aí aqui, pessoal, a gente tem que tomar cuidado com uma questão de referencial, tá bom? Então, se eu estou considerando a velocidade dele na ida da colisão como positiva, como ele vai voltar no sentido contrário, então essa velocidade ela tem que ser negativa, tá bom? Você inverter os dois termos ali, o que é antes e o que é depois, não vai mudar o valor absoluto da sua resposta. Mas para isso você tem que ficar muito esperto com essa questão do sinal, tá bom? Do que está indo e o que está voltando. Cuidado, porque esse sinal ele pode dar bastante problema. Então, resolvendo ali, 2 vezes 10, 20,
Menos 2 vezes menos 3, 6 positivo, né? Menos com menos mais, 2 vezes 3, 6. E 20 mais 6, 26 newtons segundo. Esse é o impulso, então, que foi exercido sobre o nosso objeto aí. Então, primeira parte da questão resolvida. Através do teorema do impulso, conseguimos encontrar qual foi a quantidade, qual foi o impulso, né, exercido aí pelo obstáculo sobre o objeto. Só que isso ainda nos deixa entre a letra A e a letra C, né? Ambas apresentam esse resultado. Então agora nós precisamos descobrir qual foi a variação da energia cinética. E que raios é a energia cinética? Então a energia cinética, ela é uma energia relacionada ao movimento de um corpo. Corpos em movimentos apresentam essa forma de energia. A energia ela pode se apresentar de diferentes formas. Quando alguma coisa tem velocidade, quando ela está se movimentando de fato, de acordo com algum referencial, então ela tem essa forma de energia chamada de energia cinética. E energia cinética, a variação dela vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial. O fim menos o começo nos entrega a variação. Como é que eu calculo a energia cinética? Energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, no caso aí da energia cinética, nós teremos que a variação dela vai ser a massa vezes a velocidade final dele ao quadrado dividido por 2, menos a massa vezes a velocidade inicial dele ao quadrado dividido por 2. E aqui, no caso da energia cinética, embora a gente possa também trabalhar com referencial positivo e negativo, e é até bom fazer isso para a gente não se perder no referencial, mas se você errar o sinal aqui, ele não tem tanto problema assim, porque como a velocidade está ao quadrado, ela vai acabar deixando o resultado sempre positivo, independente do sentido para onde esteja essa velocidade, ok? Então, variação da energia cinética vai ser igual. Massa dele continua sendo 2, a massa não muda nem antes nem depois da colisão. Velocidade dele depois da colisão 3, então 2 vezes 3 ao quadrado sobre 2 da fórmula, menos 2 vezes velocidade dele antes, que era 10, então 10 ao quadrado sobre 2. A gente pode eliminar esses dois, né, que apareceram no numerador e no denominador de ambas as frações. 2 dividido por 2 dá 1, então isso aí não vai levar a gente em lugar nenhum. A gente elimina eles. Sobrou 3 ao quadrado menos 10 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 10 ao quadrado é 100 e 9 menos 100, chegamos que a variação da energia cinética foi de menos 91 joules, alternativa letra A. Alternativa letra A. Olha só a questãozinha com vários passos, vários conceitos, muita coisa interessante para a gente entender. Então, se você deixou passar alguma coisa aí, volta lá, assiste de novo, não deixa passar por alto. Beleza? Questãozinha muito legal essa daqui. Vamos para a nossa próxima. Opa, foi demais aqui. Aí. Bom, aqui agora a gente tem que julgar algumas proposições. Então, ali, dadas as seguintes proposições. Primeiro, em qualquer colisão perfeitamente inelástica, toda energia cinética dos corpos é perdida. Bom, pause. Como assim colisão inelástica? O que é isso? Quando nós temos colisões, nós temos 3 tipos, pelo menos, de colisões. As elásticas, as inelásticas e as parcialmente elásticas. Cada uma delas tem as suas características, né? Mas em relação à energia, nós podemos enxergar da seguinte maneira. Tem um quadrinho aqui para você, ó. Nas colisões do tipo elásticas, a energia cinética e a quantidade de movimento se conservam. Então, antes de colidir e depois de colidir, a quantidade de energia cinética que tem é a mesma, ela não se perde, tá bom? A quantidade de movimento também ela se conserva. Na verdade, a quantidade de movimento se conserva para todos os tipos de colisões. A quantidade de movimento sempre se conserva, mas a energia cinética não necessariamente. Nas colisões do tipo inelástica, a energia cinética se dissipa ao máximo possível. E nas parcialmente elásticas, a energia cinética não se conserva. Então, ela não se conserva não ao máximo possível, né? Ela não se dissipa ao máximo, mas de alguma forma ela vai diminuindo. Alguns exemplos aqui para ver se fica mais claro. Nas colisões elásticas, a gente pode pensar, por exemplo, em um jogo de sinuca. Imagina lá que o bolão branco bateu em alguma das bolas numéricas, né? E ela então transmite esse movimento dela para a outra bola que sai lá se movimentando. O bolão, inclusive, pode voltar no sentido contrário, né? Quando esse tipo de coisa acontece, bateu, eles se separaram, cada um seguiu o seu caminho, né? Nós temos uma colisão elástica,
Já nas colisões inelásticas, é quando acontece um choque e os objetos eles permanecem unidos após um choque. Imagina, por exemplo, um acidente de carro, né? Esses carros, eles depois da batida não saem andando os dois. Normalmente eles batem e rapidamente a energia cinética se dissipa ao máximo nesse tipo de colisão. Os carros se deformam, etc. E eles perdem velocidade. Eles ficam, a boa parte das vezes, unidos, agarrados um ao outro, né? Então são colisões inelásticas. E as parcialmente elásticas é quando você vai tendo perdas gradativas da energia cinética. Por exemplo, imagine que você solta uma bolinha no chão. Então essa bolinha ela vai pingar uma vez no chão, né? Vai quicar, mas ela não vai ter energia suficiente para subir até a mesma altura de onde ela foi lançada. Ela vai subir um pouco menos. E da próxima vez que ela quicar no chão, um pouco menos, um pouco menos, um pouco menos. Ou seja, ela está perdendo energia a cada colisão. Um pouquinho de energia a cada colisão. Então ela é parcialmente elástica. Ok? Ela está ali entre as duas coisas. Então a assertivão dizia que em qualquer colisão perfeitamente elástica, ou desculpa, perfeitamente inelástica, então uma colisão inelástica, toda a energia cinética dos corpos é perdida? Não, ela se dissipa ao máximo, mas não é que ela é toda perdida, ok? Número 2 diz o seguinte: a força gravitacional não pode realizar trabalho, pois se trata de uma força a uma certa distância. Isso aqui não é verdade, isso aqui é falso. Porque se eu tenho um objeto que está a certa altura e ele vai cair dessa altura, então a força gravitacional ela vai gastar energia para movimentar esse objeto. É ela que acelera o objeto. Então ela pode imprimir trabalho. Da mesma maneira, quando a gente quer levantar um objeto, a gente também precisa gastar energia para vencer essa força gravitacional. Ela está consumindo parte dessa energia, né? Então essa 2 ela é falsa. Terceiro, se um objeto se move em uma trajetória circular com velocidade constante, então nenhuma força realiza trabalho sobre o objeto. Nossa, olha, essa questãozinha 3 aqui, essa assertiva 3, ela é capciosa. Então, cuidado, presta atenção aqui. Quando a gente lê assim rapidamente, nós temos a tendência de dizer que essa assertiva é verdadeira. Por quê? Ela diz assim, se o objeto se move em uma trajetória circular com velocidade constante, então nenhuma força realiza trabalho sobre o objeto. Bom, se ele está em movimento circular uniforme e eu estou desprezando quaisquer outras forças que possam estar atuando sobre ele, isso aqui seria verdadeiro. Porque a força centrípeta, ela não atua na direção do deslocamento do objeto. A única força que atua num objeto em movimento circular uniforme é a força centrípeta. E ela está sempre apontando para o centro da trajetória, a 90 graus da trajetória do objeto. Então imagine que o trabalho dela, se a gente fosse calcular, a gente já viu lá agora há pouco que o trabalho ele é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Como ela faz um ângulo de 90 graus com o deslocamento do objeto em movimento circular, cosseno de 90 é zero. Então a força centrípeta ela não faz trabalho, ela não realiza trabalho. Só que observe você que essa assertiva 3 ela não disse pra gente que ele está em MCU. Não disse que está em movimento circular uniforme. Ele diz que se um objeto se move uma trajetória circular com velocidade constante, ele não descartou para a gente a possibilidade de que existam outras forças atuando sobre ele e que a resultante dessas forças possam ser zero. Então eu posso ter uma força de fato acelerando tangencialmente esse objeto, mas apesar dessa força estar atuando ali, eu tenho um atrito, eu tenho qualquer outro tipo de força dissipativa que anula ela. E essa força, sim, estaria realizando trabalho sobre o objeto. Então, se um objeto se move em uma trajetória circular com velocidade constante, então nenhuma força realiza trabalho sobre o objeto? Depende da situação. Eu não posso dizer que nenhuma força realiza. Eu posso com certeza dizer que a força centrípeta não realiza. Mas nenhuma força? Bom, eu não sei, porque eu não sei se ele está num MCU ou se eu posso considerar que existem outras forças atuando sobre ele e a resultante dessas forças é zero. Tá bom? Então essa 3 é falsa por causa disso. A 4 diz o seguinte, o trabalho realizado por uma força conservativa sobre uma partícula é independente da trajetória da partícula. De fato, o trabalho realizado por uma força não depende do caminho que vai ser feito, ela depende do deslocamento que aconteceu, do ponto de saída e de chegada, né? O que é feito ao longo desse trajeto, o caminho que foi feito, ele independe para o cálculo do trabalho. Tá bom? Porque no final das contas, esses trabalhos, se a gente fosse calculando cada pedacinho, a gente teria trabalhos positivos e negativos, momentos onde ela estaria
gastando energia, ganhando energia. E no final das contas vai dar o mesmo resultado do que o do deslocamento. Então, no fim das contas, essa trajetória ela independe para o valor do trabalho. E número 5, então a 4 é verdadeira, e a quinta, dado um gráfico de força versus deslocamento, o trabalho é igual à área sob a curva. Então, se eu tenho um gráfico de força por deslocamento, quando eu vou calcular a área desse gráfico, automaticamente eu estou multiplicando força por deslocamento. Então, sim, a área de um gráfico de força por deslocamento, ela é sempre o valor do trabalho realizado por essa força. Então, a afirmativa correta é a letra D, apenas 4 e 5 são verdadeiras. Beleza? Vamos lá, mais uma aqui. Um objeto cujas dimensões podem ser consideradas desprezíveis em relação às demais dimensões envolvidas no problema e de massa igual a 50 kg cai a partir do repouso, de uma altura de 50 metros em queda livre, até atingir o solo. Desconsiderando os efeitos da resistência do ar e considerando que o choque do objeto com o solo foi perfeitamente inelástico, e ainda que a colisão do objeto com o solo durou 1/100º de segundo, calcule a potência dissipada no processo. Considere a aceleração gravitacional terrestre igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o objeto de 50 kg está caindo no solo, de uma altura de 50 metros, choque perfeitamente inelástico, ou seja, ele não vai quicar no chão, ele vai bater e ficar quieto ali no chão, ok? Ou seja, toda a energia foi dissipada nesse momento. Bateu, pum, foi embora a energia dele. E aí ele quer saber a potência. Bom, o que é potência? Então, tá aqui embaixo para você. Potência é a taxa de uso de energia por unidade de tempo. Então, quando a gente divide energia por tempo, o que a gente tem é uma grandeza chamada de potência. E nesse caso aqui, a pergunta é, então, qual é a energia que foi gasta? Que energia era essa que estava ali no momento dessa colisão? Então, toda energia ela vem de uma forma chamada potencial. Toda vez que a gente tem alguma coisa a uma certa altura, ele acumula essa energia chamada de energia potencial gravitacional. Existem várias formas de energia potencial. Potencial elétrica, potencial elástica, gravitacional. Mas energia potencial, de maneira geral, ela é uma forma de energia armazenada que depende da posição do objeto. No caso da energia potencial gravitacional, quanto mais alto o objeto está, mais energia ele acumula. Nós calculamos ela dessa maneira aí, ó. Massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Então, o que acontece aqui é que essa energia estava acumulada lá nesse corpo e conforme ele vai descendo, ele vai transformando essa energia em energia cinética. Quando ele chega no chão, essa energia se transformou toda em energia cinética. Quando ele bate, quando ele colide, essa energia toda se dissipa no tempo que dura essa colisão, que nesse caso foi de 1/100º de segundo. Ora, então, se eu souber a quantidade dessa energia potencial, eu sei quanto de energia foi dissipado. Substituindo as informações ali, então, essa energia potencial ela é 50 kg da massa, 10 da aceleração da gravidade, 50 da altura onde ele estava, multiplicando tudo ali 50 vezes 10 vezes 50, caímos em 25.000 joules de energia. Voltando para a nossa formulazinha da potência, então a potência ela é essa quantidade de energia, 25.000 joules, dividido pelo tempo, 1/100º de segundo, então 0,01 segundo. Isso dá aí meros 2.500.000 joules por segundo. Essa unidade de medida, joules por segundo, ela é também conhecida como watt. Então, quando você vê lá aparelho elétrico, alguma coisa lá medida em watt, na verdade o que aquilo lá está dizendo é a quantidade de joules gastos por segundo no consumo energético daquele aparelho. Então, nesse caso aí, essa foi a potência. Mas observe que ela está em notação científica ali. Então, transformando aqui, nós podemos voltar com a nossa vírgula 6 casinhas para a esquerda. Chegamos ao valor de 2,5 vezes 10 a sexta joules por segundo. Alternativa letra D de dado. Muito bem. Outra questãozinha legal aí, estudando alguns conceitos um tanto quanto novos, né? Um tanto quanto diferentes. Muito bem. Isso nos leva então aqui à nossa próxima questão, que nos diz o seguinte. Ultimamente, o futebol tem sido foco de noticiários em função da Copa do Mundo. Quer dizer, há um tempinho atrás já, né? Esse lance aí da Copa do Mundo. Bom, durante uma partida, suponha que a bola cai verticalmente, sem girar, e se choca com o solo. De modo simplificado, pode-se descrever esse choque como uma colisão entre dois corpos, sendo um a bola e o outro o planeta Terra. Então, rolou ali a colisão entre eles. Caso se considere esse evento como uma colisão elástica, é correto afirmar que há conservação do quê? Então, olha só, primeiro diz
Conservação da energia potencial. A energia potencial, ela depende da distância que o objeto está da Terra. Como a bola caiu e essa distância mudou, então a energia potencial não está se conservando, né? Ela está mudando. Da energia potencial da Terra, vale o mesmo raciocínio. Do momento linear total do sistema composto pela bola e o planeta. Olha só, isso aqui é interessante. E letra D, do momento linear da bola, também é interessante. E agora, nós sabemos que nas colisões elásticas, o momento se conserva, né? Momento linear, pessoal, é a mesma coisa que quantidade de movimento, tá bom? Então, o momento linear aí, a gente sabe que ele se conserva, mas e agora? É só da bola ou é dos dois? Pessoal, quando a gente tem uma colisão, é a quantidade de movimento, ou momento linear, como quiserem, global que se conserva de todos os objetos que estão colidindo. Então, nesse caso, o céu, o planeta Terra e a bola que está colidindo, então nós temos conservação do momento linear total do sistema composto pela bola e pelo planeta. Beleza? Muito bem, hoje então nós estudamos aí energia cinética, potência, quantidade de movimento, impulso e teorema do impulso, e eu espero que tenha sido aí de grande valor e de grande aprendizado para você. Nós nos vemos na próxima, um grande abraço, tchau! Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para resolver os exercícios selecionados do Chave do Enem. E hoje nós vamos falar sobre funções inorgânicas e classificações das reações. Bora para o próximo? Primeiro, eu selecionei essa questão, tá? Então, confiram aí com o material de vocês. Essa questão é bem tranquila, ela vai trabalhar com o pH, então a gente vai resgatar alguns conceitos de ácido. A tabela lista os valores de pH de algumas bebidas consumidas pela população. Então, nós temos refrigerante, o café, o vinho, o suco de limão e o chá. E na mesma tabela nós temos o pH, que é o potencial hidrogênio iônico, que vai caracterizar se essa substância é classificada como ácida, básica ou neutra. O esmalte dos dentes é constituído da hidroxiapatita, que é o CA5, PO4,3OH. Essa substância ali bem grandinha. Um mineral que sofre a desmineralização em meio ácido. Então eu não posso expor esse mineral muito a um ácido, certo? De acordo com a equação química. Então a gente tem ali o mineral, e aí quando ele está na presença de água, ele sofre ali, né, a separação dos seus íons. Das bebidas listadas na tabela, aquela com menor potencial de desmineralização dos dentes. Então, pode passar. O próximo que a gente vai ver é destacar. Mais uma vez, destacar. Então, o que ele quer? Ele tem um mineral que sofre a desmineralização e ele quer ali qual das substâncias que, se ele ingerir, vai ter um menor, né? Vai causar um menor dano a esse mineral. Então, vamos dar uma olhadinha? Eu selecionei a tabela e agora eu coloquei embaixo uma escalinha de pH, certo? Essa escalinha de pH, ela vai do ácido até o alcalino, ou básico, e tem a região do neutro. Vai nos ajudar a fazer uma comparação. Então, refrigerante pH 5. Se nós olharmos na escala do pH, o 5 ele está um pouco, né, mais para, no caso aqui, para o lado do ácido, certo? Então ele tem um pH mais ácido e a gente tem que tomar cuidado, porque se tiver ácido, meio ácido, tem a desmineralização, ok? O café também, ó, pH 3, então ele também está caminhando para o lado ácido. O vinho, pH 4,5, também ácido. O suco de limão, pH 2,5, também ácido. Mas o chá, olha só, mas pH 5 para o pH 6 tem muita diferença, tá? Então, o pH 6 ele já está muito mais próximo ali, ó, da região neutra, do 7. Então, se eu for olhar as bebidas aqui que a gente tem, olha só, qual que tem o menor, qual que vai provocar a menor desmineralização? O
chá. Então, pode passar. Ó, se você olhar ali, tem um destaque, né, pro chá, ok? Então, é só ir lá na sua questão e assinalar qual é a letra do chá. Pode passar. A letra do chá é a letra A, ok? Então, essa questão é uma questão que você precisava lembrar, recordar sobre o pH, a escala de pH, porque isso te ajuda a resolver essa questão. Próxima questão, então, vai falar sobre as misturas efervescentes em pó ou em comprimidos, que são comuns para a administração da vitamina C, por exemplo, ou de medicamentos para azia. Essa forma farmacêutica sólida foi desenvolvida para facilitar o transporte, aumentar a estabilidade da substância e, quando em solução, né, na presença ali da solução, acelera a absorção do fármaco pelo organismo. Então, é uma forma de absorver aquele fármaco mais rápido. As matérias-primas que atuam na efervescência, naquele borbulhar lá, quando você coloca, por exemplo, a vitamina C ou o sal de frutas na água, são em geral o ácido tartárico ou ácido cítrico, que reage com um sal de caráter básico, como o bicarbonato de sódio, certo? Quando em contato com a água, a partir do contato da mistura efervescente com a água, ocorre uma série de reações químicas simultâneas. Então, você não tem uma única reação química acontecendo, que é a liberação do gás formando as borbulhas. Você tem uma série de reações, e ele listou essa série de reações aqui embaixo. As equações a seguir representam as etapas das reações da mistura efervescente da água em que foram emitidos os estados de agregação dos reagentes, ok? E o H3A representando o ácido cítrico, já que é uma substância, né, que tem uma fórmula molecular um pouquinho grande, né? Então, para resumir, então você tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta reação. Ele quer que você coloque em ordem qual que é a reação de ionização, a dissociação iônica, a formação do ácido e a liberação do gás. Então, olhar para cada uma dessas reações que ele listou e qual que é qual. Você tem que fazer essa identificação. Então, vamos lá. Pode passar. Então, tenho que seguir essa ordem. Pode passar também. Hoje eu estou com a ajuda da produção aqui, né? Pode passar. Então, a primeira reação que nós temos, olha só, NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio. Quando ele está em presença de água, o sódio é um metal e todo o restante é hidrogênio, carbono e oxigênio, então uma parte ali de ametais com hidrogênio. Então eu tenho um metal com uma parte de um ametal, é uma ligação iônica. Quando eu coloco um composto iônico na presença de água, a água perturba aquele composto a tal ponto que ele vai separar os íons. Pode passar. Então nós temos aqui, ó, na primeira, uma dissociação, uma separação dos íons. Já na segunda, olha só, o que está acontecendo ali? A gente tem o H2CO3, que é o ácido carbônico. O ácido carbônico é um ácido fraco e ele se degrada com muita facilidade, tanto que tem uma setinha ali, ó, indo e voltando, que é um equilíbrio químico. Por quê? Perdão. Porque o que acontece? Quando nós temos esse ácido, ele se decompõe facilmente em água e CO2. Água, eu sei que é líquida, mas e o CO2? Quem é o CO2? Não é o gás carbônico? Então, a gente tem a liberação de um gás. Na terceira equação, então, nós temos, ó lá, o HCO3, certo? Mais o H+. Então, você tem a parte de um composto, de um íon, mais o íon H+, e eles vão se juntar, formando o H2CO3. E aqui só tem um errinho aqui que na digitação, não é formação de um gás, aqui eu estou formando o ácido carbônico. Então, formação de um ácido. Então, dissociação iônica, liberação de um gás e formação do ácido eu já achei. E a quarta reação, olha só, o que está acontecendo? Ele pegou a forma sintetizada do ácido e colocou ele na presença de água. É um composto covalente, é um composto de ligação covalente. Então, quando eu pego esse composto e coloco ele na presença de água, ocorre a separação dos íons, mas essa separação é por meio da quebra. Na dissociação, eu separo os íons que já eram formados.
Na ionização, eu separo os íons por meio da quebra. Eu vou quebrar essa ligação covalente, aí eu vou ter o cátion e o ânion, e aí sim, esse é o processo de ionização. Bora lá, pode passar. Então, qual é a ordem correta? É a letra D, né? Então, o que sofre ionização é o composto, a reação 4. O que sofre a dissociação iônica é a reação representada pela 1. O que está sofrendo a formação, né, que está formando o ácido, é a equação 3. E o que está liberando um gás é a equação 2, ok? Bora para o próximo. Quando a gente pega esse tipo de questão, a gente tem que ficar atento aos detalhes, tá? Na primeira, na segunda e nessa terceira também. Ela parece um pouquinho complicada, mas ela é tranquila, né? Tem alguns faltando um parênteses ali na letra C, mas tá tudo certo, né? O que acontece? Sempre se atente aos detalhes. Então, os sais são compostos iônicos formados pela reação de neutralização entre ácidos e bases de arrênios, certo? Essa reação pode ser parcial, ou seja, eu posso neutralizar parcialmente, né? Ou que daí eu vou ter os ácidos de caráter, os sais de caráter ácido ou de caráter básico. Porém, se a reação de neutralização for total, se eu conseguir neutralizar todos os íons H+ do ácido, todos os íons OH- da base, eu vou ter um sal neutro, certo? Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta a reação de neutralização correta para a obtenção, produção me ajuda aqui, passa, para a obtenção, mais uma vez, do nitrito de alumínio. Então, se eu conhecer quem é o nitrito de alumínio, eu já consigo chegar no resultado dessa questão. Pode passar. Para ajudá-los a recordar, eu trouxe aqui ó, o íon nitrito, o NO2, 1-, e o íon nitrato, o NO3, 1-, certo? Então, aqui são os dois íons que eu tenho quando eu tenho nitrogênio com o oxigênio. O nitrito tem que ter 2 átomos de oxigênio e o nitrato vai ter 3 átomos de oxigênio, formando aquele ânion. A reação de neutralização, então, correta para a obtenção do nitrito de alumínio, pode passar a produção. Olha lá, nitrito tem que ter NO2 ligado ao alumínio, e aí a única alternativa que eu tenho, o NO2 ligado ao alumínio, é na letra C, porque todas as outras, ó, A, B, a D e a E é AlNO3, certo? Então, o nitrito, o íon nitrito é NO2. Então, a letra correta é a letra, pode passar? C, certo? Então, conhecer alguns termos chaves, alguns ânions e alguns cátions chaves são importantes para a gente desenvolver algumas questões. Se eu sei que o nitrato é o NO3, não necessariamente a gente precisa decorar o nitrito, mas se o nitrato é o NO3, então todos os que tinham o NO3 não poderiam ser, então só sobraria o NO2, certo? Então um vai ajudando o outro, né, a fazer essa eliminação das alternativas para resolver a questão. Próximo. Os óxidos são compostos binários. O que isso quer dizer? Que eles são compostos por 2 elementos e um obrigatoriamente é o oxigênio e ele tem que ser o elemento mais eletronegativo, sendo usados em diversas aplicações, tais como na agricultura, na alimentação, na construção civil e nas projeções de foguetes. Produção, pode passar. Tem um detalhezinho aqui, ó. Nos compostos CO2, dióxido de carbono, óxido de cobre, pentóxido de dicloro, dióxido de enxofre, óxido de zinco, entre outros, verifica-se a presença do elemento oxigênio, ligado a mais de um elemento. Tal característica permite reunir essas substâncias nas diversas classificações dos óxidos. Então, aqui a gente vai usar a classificação dos óxidos para trabalhar, para entender um pouquinho mais sobre o comportamento desses óxidos na presença de água e o que vai acontecer. Então, o único óxido dentre todos esses 5 selecionados que, ao reagir com a água, é capaz de formar um ácido forte é. Então, olha só, primeiro, pode passar. A gente vai eliminar a B e a E. Por quê? Porque o cobre e o zinco vão formar óxidos que são pouco solúveis em água.
Então, se eu estou falando que eu vou reagir esse composto com a água e vou formar um ácido, quer dizer que é algo que vai ser solúvel em água, certo? Então, esses dois a gente já elimina por ter uma baixa solubilidade em água. São formados por metais, né? A maioria dos óxidos metálicos também vão dar origem a compostos básicos. Para ser um óxido que vai dar origem a um composto ácido, quer dizer que o oxigênio tem que estar ligado a metal. E aí, quando isso acontece, a probabilidade de formar um ácido é muito grande, né? Então, eu só deixei as alternativas onde o oxigênio está ligado a metais, que é o CO2, carbono é um ametal, o cloro, o cloro é um ametal, e o enxofre, que é um ametal. Pode passar. Pensando nisso, eu peguei esses três e montei a equação de reação com a água. Então, aqui tá, o CO2, quando reage com a água, forma o ácido carbônico, que nós vimos na questão anterior, certo? Como que eu vou saber se ele é forte ou se é fraco? Então, a gente vai usar aquela continha dos oxiácidos. Eu vou pegar a quantidade de oxigênio e subtrair a quantidade de hidrogênio. Então, 3 menos 2, 1. E vou guardar essa informação. O segundo óxido que a gente vai utilizar é o Cl2O5. Quando eu reajo ele com a água, aí fazendo o balanceamento, eu vou formar 2 mols de HClO3. Mesma coisa, como ele é um oxiácido, eu vou pegar a quantidade de oxigênio e subtrair da quantidade de hidrogênio. Então, vai ser 2. Vou guardar essa informação. Próximo. Aqui eu tenho o dióxido de enxofre mais a água, formando o H2SO3, certo? Nesse caso, olha só, eu vou fazer o mesmo cálculo. Esse cálculo, ele vai envolver quem? O oxigênio, certo? Então, eu vou ter 3 oxigênios para 2 hidrogênios. Então, quando eu faço esse cálculo de 3 menos 2, eu também vou ter o valor de 1, olha só. O que eu faço agora com esses valores? 3 menos 2 é igual a 1, 3 menos 1 é igual a 2, 3 menos 2 é igual a 1. Eu vou comparar agora a força dos oxiácidos. Então, se deu 1, quer dizer que esse oxiácido ele é considerado fraco, moderado, na verdade. E se for igual a 0, é fraco. Se a subtração deu 2, quer dizer que ele é um ácido forte. Pode passar. Dentre todos eles, olha só, quem é o ácido forte que vai ser formado? O HClO3. Então, pode passar? A nossa resposta correta é a letra C, certo? Tentem sempre montar... A garganta vai secando, tá, gente? Tentem sempre montar a equação com a água, fazer o balanceamento e aí depois você faz a subtração ali do oxigênio com o hidrogênio para que você então consiga determinar se é um ácido forte, fraco ou moderado. Lembrando que essa subtração é só para os oxiácidos. Então, se eu fizer a subtração e der o valor de 2, é um ácido forte. Se der o valor de 1, moderado. Se der 0, é um ácido fraco. Próxima questão, então. Associe as reações químicas com as respectivas denominações, numerando os parênteses abaixo de acordo com a seguinte indicação. Então, olha só, nós temos 5 reações, certo? São reações importantes, eu preciso identificar quais são as principais características dessas reações. Então, a primeira reação, analise, eu espero que você tenha olhado com todo cuidado, mas olha só, quantos reagentes eu tenho antes? Quantos reagentes eu tenho depois? O que aconteceu? O que mudou do antes e o depois dessa reação? Tá? Então, segura aí que a gente já vai falar. Na reação 2, então, quantos reagentes eu tenho antes e quantos reagentes eu tenho depois? Na reação 3, quantos reagentes e como são os reagentes que eu tenho antes e como são os reagentes que eu tenho depois? Mesma coisa na 4 e na 5. E aí, você tem que correlacionar. Você tem ali para correlacionar reação de simples troca, de síntese, de análise, de neutralização e de dupla troca. Pode passar. A gente tem que assinalar, então, a sequência correta, de cima da simples troca até a dupla troca, de baixo. Pode passar. Então, para facilitar a nossa discussão, eu selecionei as informações importantes. Então, olha só, se a gente analisar a primeira, você tem um composto
né, uma substância composta, 2 reagentes compostos, e depois da reação você tem 2 produtos compostos. O que trocou de lugar? O Na com o Pb, né, o sódio com o chumbo. Se você olhar bem, eles só trocaram de lugar. Então eu tive uma troca da dupla, uma dupla troca, certo? Pode passar. Opa, errei, eu comecei do contrário. Eu comecei olhando para a equação, vamos fazer o contrário. Reação de simples troca, é assim mesmo, acontece. Então eu vou identificar em todas as 5 qual é uma reação de simples troca, tá? Tanto faz você começar do jeito que eu comecei ou desse jeito, é que para ficar mais organizadinho eu tinha selecionado dessa forma e acabei esquecendo. Então uma reação de simples troca quer dizer que uma substância simples troca. Então se eu olhar nas 3 equações, na equação 3 eu tenho zinco reagindo com o ácido, formando um sal e liberando o H2. Então o zinco estava sozinho, substância simples. Depois que a reação aconteceu, o hidrogênio passou a ficar sozinho. Então é uma reação também, né, de simples troca. Então coloca ali o número 3. Depois eu tenho uma reação de síntese. Sintetizar algo, né? Quer dizer que eu vou adicionar, eu vou juntar tudo que eu tenho para formar uma coisa só. Quando eu vou fazer uma síntese, um resumo, eu vou pegar todas as informações e colocar em um único texto, certo? Se eu olhar aqui qual é a equação que eu tenho 2 ou mais reagentes formando um único produto, é a 4, certo? Então, reação de síntese é a nossa quarta reação. Depois eu tenho uma reação de análise, que é o contrário da síntese, que é quando eu tenho um reagente e vou formar 2 ou mais produtos. Eu vou analisar o que eu tenho, certo? Então, olhando as equações que nos sobraram, pode passar? A equação 2 é uma equação, uma reação, está representando uma reação de análise. E aí só ficamos ali, né, com as 2 últimas, a reação de neutralização e dupla troca. A dupla troca eu já falei para vocês, a gente já discutiu um pouquinho sobre ela. Vamos falar um pouquinho sobre a neutralização, que é a 5, pode passar. A reação de neutralização é quando eu tenho um ácido com uma base. Como que eu identifico um ácido mesmo? Ele vai começar com H, né? Na sua maioria, já que a gente está falando de ácidos diarrênios, quando eu coloco meio aquoso, vai liberar os íons H+, e eu tenho uma base que vai terminar com um grupo hidroxila, que em meio aquoso vai ser liberado esse OH-, então você tem um ácido e uma base. Quando eles reagem entre si, você tem a formação do sal e da água. Então eu reconheci, né, no meio dessas 5 reações, a reação de neutralização, porque é aquela quando eu reajo o ácido com a base, tem que formar o sal e a água. E a dupla troca, novamente, é porque os compostos, né, as substâncias ali compostas vão trocar os cátions de lugar, ok? Então a ordem ficou 3, 4, 2, 5 e 1. Bora para a questão? Então, a letra correspondente a essa ordem é a letra... Pode passar? Letra A. 3, 4, 2, 5 e 1, certo? Pode passar, produção? E é isso, pessoal. A nossa aula foi tranquila sobre esses conceitos que são importantes, certo? E que vocês precisam se atentar aos detalhes. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!